Nas Asas da Língua, um programa trilingue que oferece 3 perspectivas da cultura chinesa em mandarim, em cantonês e em patuá de Macau. Muito bem-vindos ao programa Nas Asas da Língua. É um gosto estar aqui novamente com o Álvaro Rosa, professor do ISCTE, e o nosso formador do Centro Científico e Cultural de Macau, Joaquim Pereira. Vamos oferecer esta visão trilingue do mundo em cantonense, em mandarim, em patuá e no fundo procurando pontos de convergência através das línguas e dos dialetos, porque aqui, se o mandarim é a língua oficial, o cantonense é um dialeto do sul da China, muito importante, mas é um dialeto do sul da China. E o patuá é justamente uma língua minoritária, até subiu um pouco em relação ao dialeto, uma vez que é considerada pela Unesco língua minoritária. Portanto, há aqui, de facto, ocupa um espaço importante na identidade de Macau, identidade que se constrói na história, que se constrói através da língua e que se constrói com outros aspectos culturais, como por exemplo a gastronomia macaense, que é inesquecível, quase tão inesquecível como a gastronomia chinesa. Mas, enfim, com as proporções, mantendo as devidas proporções, mas de facto a China habituou-nos a uma cultura muito original, muito sui generis, muito característica. E nós devemos imenso à China até para nos compreendermos a nós próprios, ver como esta cultura diferente nos trouxe um outro modo de olhar o mundo. E se pensarmos em termos de guerra e paz, do binómio de guerra e paz, nós vemos que a China mantém constantemente uma política de neutralidade, que nem sempre é bem vista, nem sempre é bem interpretada, mas que é essencial quando se pretende colocar dois atores em diálogo que são radicalmente distintos, como por exemplo a Rússia e a Ucrânia. Só alguém que se manteve neutral é que é capaz de fazer uma ponte efetiva entre ambas as potências. Mas aqui, esta neutralidade, se nós regressarmos à raiz da cultura chinesa, esta neutralidade prende-se com características específicas da China, características geográficas específicas da China, e nomeadamente da maioria Han, que é uma maioria sedentária e que desde muito cedo na sua cultura considera que a guerra é importante e, portanto, haver mandarins guerreiros é algo importante, mas os mandarins civis são ainda mais importantes que os mandarins guerreiros porque preservam esta cultura da paz através dos seus clássicos, através de uma memória, de uma história e de uma atenção e de um carinho especial ao passado. Ora bem, também para esta cultura da paz é essencial ao desenvolvimento da cultura da paz, pergunto eu, ao Álvaro, se considera essencial ao desenvolvimento de uma cultura para a paz o aspecto lúdico, e pensemos nas 4 grandes invenções da China antiga. Entre elas está a pólvora. Mas para que é que foi utilizada a pólvora na China antiga? A pólvora foi utilizada para produzir fogos de artifício, né? Por isso o nome nem sequer é ligado ao sentido bélico, é Mengfo. Mengfo significa luz luminosa, portanto, luz, digamos, luz resplandecente, digamos. E o fogo de artifício era para quê? É para efeitos lúdicos, de entretenimento e de alegria, de manifestação de alegria e de beleza, com certeza. Ora bem. E também na China Antiga, desde a China Antiga até aos nossos dias, nós encontramos as principais festividades associadas, por exemplo, a adivinhas, como por exemplo aquela festividade da lanterna, Dangqie. Nós temos uma série de adivinhas. E para que funcionam essas adivinhas? Porque é que elas estão associadas e surgem nessa festividade? Porque é uma festividade para as crianças, né? Eles na lanterna, na rua, fazem um jogo tipo Rally Paper. Então vão adivinhando ao longo de um certo trajeto, ou no jardim, digamos, para entretenimento de todos.
E, por exemplo, pensando agora aqui, olhando para o Joaquim, que nos trouxe 2 adivinhas do mundo do patois, pergunto ao Joaquim se nós podemos ver as adivinhas do lado lúdico e favorecendo uma cultura de paz e, portanto, oposta a uma cultura de guerra. Sim, bom dia a todos. Antes de mais, quero agradecer este convite e desejar, então, e cumprimentar todos os nossos ouvintes e as pessoas que aqui estão na sala. Mas, voltando ao tema, a adivinha tem este efeito de pôr as pessoas a pensar, a meditar, mas com um objetivo pedagógico. Ou seja, através do pensamento, atingir o alvo. E qual é esse alvo? É a plena consciência de si próprio, enquanto pessoa, e de si enquanto ser do mundo. Portanto, e estas 2 vertentes é que faz ser o cidadão equilibrado. E, portanto, a adivinha põe-nos a pensar de que forma é que nós poderemos ser produtivos, podemos ser equilibrados, podemos ser pessoas que têm uma posição dentro da sociedade que transporta para o futuro, transporta para o desenvolvimento e não para todas as fases negativas que um cidadão não deve ter dentro da sociedade. Mas esse pensamento faz-se sem dor, faz-se a brincar, faz-se de um modo lúdico. E daí que tanto crianças como adultos possam partilhar desse pensamento e possam estar, no fundo, com sentimento a desenvolver o pensamento, até de um modo filosófico, de um modo científico, mas com uma sensação de satisfação muito grande. É de facto, é um prazer pensar em termos de adivinhas e é muito utilizado no mundo tradicional. No entanto, se nós compararmos, vemos que hoje recorremos menos a este aspecto lúdico da adivinha, mantivemos muitos poemas, as canções, mas talvez não tínhamos mantido tanto a adivinha que parece colada ao mundo tradicional. Talvez não, mas o Trivial Pursuit e jogos de table games, jogos de mesa, muitas vezes recorrem a adivinhas, né? Portanto, exatamente. Continuam. Houve uma pequena transformação, uma forma de o fazer. Na forma, exatamente, o conteúdo não muda, exatamente, mas a forma como é apresentada é diferente. Exato. A forma modernizou-se. O lúdico é que mantém-se. Né? Mas o sentimento é essencial e é universal e mantém-se desde sempre. É verdade. Aliás, o aspecto lúdico, ela manifesta-se em ambientes de paz. Porque se fosse num ambiente bélico, estaríamos de pé atrás e não seríamos tão receptivos à mensagem que a adivinha quer transmitir. E isso tem muito a ver com a própria maneira de ser dos humanos. Eu vou dar um exemplo. As pessoas, quando se cumprimentam, quando chegamos a um lugar e damos um aperto de mão de uma pessoa, o que é que isso simboliza? Simboliza precisamente que a pessoa abre a mão, como quem diz, não tenho nada escondido. Não há aqui artimanha nenhuma para atacar. Tenho a mão aberta, estou a dar-me de corpo e alma. O abraço tem o mesmo significado. Quando nós abrimos os braços, quer dizer, não tenho nenhuma arma escondida. Portanto, e isto torna as pessoas mais receptivas, que podem abarcar melhor não só os ensinamentos, mas também o conhecimento do outro, entrar dentro do outro e deixar que o outro entre em si. E este diálogo, neste caso corporal, ou mental, ou através da cultura escrita, é algo que nos deixa ir e nos deixa vir. Portanto, há estes 2 sentidos de forma de haver uma comunicação e de podermos evoluir a partir daí. E evoluir de uma forma lúdica, tal homos lúdicos, não é? De uma forma lúdica, de uma forma que de facto nos relaxa e nos deixa bem. E não porque nós, em ambiente de guerra, nós ficamos. Os que não gostam de guerra ficam absolutamente tensos. E aqueles que até são guerreiros, naturalmente guerreiros, também ficam sempre com a adrenalina. Vêm só sempre do seu lado.
e não ao De lado maneira do que outro. é sempre é uma grande tensão, e isto são de facto momentos de descontração que as adivinhas nos trazem e nos transportam para outras dimensões, para dimensões em que nos sentimos bem connosco e com os outros. As adivinhas são muito utilizadas no mundo chinês, mas também no mundo macaense, e assim sendo, eu vou no mundo macaense, no mundo patuá, e recordo que o patuá é uma língua histórica, que hoje já não se fala patuá desta maneira, mas também se fala com mistura de línguas. Hoje o patuá existe de outro modo, existe a mistura do português, do chinês e do inglês. É o patuá e francês. É o patuá moderno. Portanto, é uma outra mistura, mas ele está a evoluir, ele está em transformação. É preciso não esquecer que a própria designação, o próprio léxico, o termo de patois, significa em francês o falar rude. Portanto, aqui se nota que esta mistura das várias influências estrangeiras, das línguas estrangeiras. Exatamente. E eu agora vou pedir ao Joaquim, que nos trouxe estas adivinhas do patuá, eu vou pedir para que nos diga a primeira adivinha. Temos duas, que nos diga a primeira adivinha, e depois o Álvaro e eu faremos por traduzir, com a devida distanciamento e lacuna cultural, faremos por traduzir para chinês do Norte e chinês do Sul. Ora, eu tenho aqui esta adivinha que é composta de 3 linhas, e estas 3 linhas, cada uma delas é uma própria adivinha. Mas voltando um pouco à questão do belicismo, quem faz as guerras é sempre a minoria. A maioria acaba por ir atrás de alguém, de uma minoria, que são os grandes mentores da guerra. Porque a maioria não deseja a guerra. As pessoas não querem ir para a guerra, não querem morrer, é óbvio. E então, o que é interessante é que essa minoria, muitas vezes compostas por ditadores, não é? E então, qual é a primeira mensagem do ditador que quer? É a empatia. Ele mostra-se empático, dizer que a guerra é necessária, que é preciso fazer isto em prol da nação, etc. E esta adivinha traz um pouco isso. As 3 adivinhas nas 3 linhas traz um pouco isso. Reparem, ela diz na primeira linha: azinha coré vai dentro. Ora, em português seria depressa corre para dentro, mas isto refere-se a uma fruta. Em macaense é a fruta, é a ameixa. E a ameixa porquê? É o seu interior, aquilo que realmente ele está a pensar para servir os seus próprios interesses, mas tem que convencer aqueles que estão fora da sua interioridade. Então vem a segunda adivinha, que é a segunda linha: veste e meia, bota lenço. Calça as meias e põe o lenço. Ou seja, estamos a falar de roupas. E esta resposta desta adivinha é o alho. Porque ele mostra a sua vestimenta exterior, mas não mostra o seu interior. Não mostra a ameixa, o caroço que está lá dentro, e que ele apresenta-se na sua forma mais convincente, não é? Para poder criar essa empatia de forma a que os outros vão atrás dele. E depois vem a terceira linha, que é a outra adivinha: chega, chica, falar. E esta é o pato, envolve os animais. Porquê? Porque o pato grasna, não é? Está a falar. E o que é que ele quer dizer com isto? No fundo, está a elogiar. Ou seja, é uma forma de elogiar algo ou alguém de maneira criativa e simpática. Ele está a levar as pessoas, de uma forma empática, é que levar a água ao seu moinho. E também o modo como se movimenta, é muito gracioso. Exatamente, é a simpatia. E está a levar então assim a água ao seu moinho, está a fazer com que as pessoas acreditem neles, e daqui então se parte para a guerra. E agora vamos ouvir em cantonense. Muito bem.快點進去，穿上襪子，戴上頸巾，多漂亮的動物。E agora em mandarim. Quai tian jing zu. 对不起，quai tian jing ju li zi. 床上袜子戴着，台上围巾打算。多漂亮的动物。鸭子. Bom,
de facto, já vimos que esta adivinha dita em patuá, em cantonense e em mandarim tem muito mais do que o primeiro sentido, do que um sentido próprio. Tem também um sentido figurado, e dentro do sentido figurado tem novamente uma polissemia imensa, porque dentro desta adivinha nós descobrimos ameixas, alhos, patos, mas ainda um sentido geral de uma condução para a guerra, como é que se pode conduzir para a guerra, mas de uma maneira lúdica, ou seja, como é que se pode pensar a guerra sem a fazer, como é que se pode brincar com a guerra. No fundo, talvez possa ter essa interpretação, mas neste mundo polissémico das adivinhas tudo é possível, e portanto há uma série de interpretações que é possível fazer em torno delas. A verdade é que mesmo em tempo de guerra os soldados precisam de momentos de descanso, e estava a pensar que numa destas imagens, infelizmente estamos novamente em guerra na Europa, e numa destas imagens de televisão se via os soldados ucranianos agarrados a videojogos nos telemóveis. Portanto, há necessidade de tubos de escape, ou seja, de não estar sempre em permanente tensão. E no mundo tradicional se calhar era mais o aspecto lúdico, e hoje em dia, com o stress e com o mundo tão rápido com que estamos a viver, é mais o aspecto de stress, menos relaxante, mais estressante. Vamos passar então à segunda adivinha, que nos vai ser apresentada em cantonense. Primeiro, peço desculpa, primeiro em patuá, depois em cantonense, não é? Então temos aqui o outro lado da medalha. Como é que nós desconstruímos precisamente alguém que quer a guerra? Como é que nós podemos fazer essa avaliação, uma avaliação justa e correta? É inserirmos dentro do ambiente do opressor, neste caso, daquele que deseja a guerra, e a partir daí tentar decifrar e compreender quais são os objetivos desse opressor. E então está aqui este provérbio, esta adivinha macaense, em patuá, que demonstra um pouco esse pensamento. Reparem. Mas que seja isca sem nosso, sem contar que ele já pescar. Se nunca mula a sua roupa, nosso linha nada achá. Isto pode ser traduzido como: apesar do isco ser nosso, só se vê depois de pescado. Se nunca molhar a sua roupa, nossa linha não encontra. Isto é uma forma que, lá está, os dois sentidos, o yin e o yang, que os macaenses e os chineses dão. Mas estamos a falar de festa, não é? Não é só festa. Por um lado, é essa dualidade de interpretação. Por um lado é a festa, não é? Porque nós temos que nos embrenhar e ir para dentro da festa. Lá está. Se nunca molhar a sua roupa, a nossa linha não encontra. E isso pode ser traduzido, por exemplo, num ditado para português, de agora da adivinha para ditado: quem quer festa, sua-lhe a testa. Ou então quem não arrisca, não petisca. Exatamente. Portanto, tem que se entrar dentro para se conhecer e ter o usufruto disso. Mas se for para desmascarar ou para desconstruir um argumento de bélico, também temos que entrar lá dentro para conhecer e poder de dentro desconstruir. Por exemplo, quem quer fogo, busca lenha, ou quem quer sardinha assada, chega-lhe a brasa. Ou quem está no convento sabe o que vai lá dentro. E precisamente para saber o que está dentro do convento, temos que nos embrenhar. E isto em chinês, para que entre também o cantonense, isto em chinês, Yao Chi Long Ro, Jing Tsi Xia Hai, quer dizer, eu para chegar à carne, ao corpo do dragão, eu preciso de me atirar para o mar, porque exatamente. O ambiente dele é no mar. E agora o Álvaro, como é que nos vai dizer isto em cantonense? Vou dizer com palavras ligeiramente diferentes, porque o cantonense é mais rude, mais terra a terra. Sui yu lei xin wang mun tek,
掉以後就知道，如果你不把衣服濕，找不到我們的線，找不到魚線，找不到我們的魚線。 Então, mas nesse caso seria... Então, nesse caso, estamos a traduzir a adivinha. Não, estou a ler a adivinha. Está a ler a adivinha? Sim. Então deixa-me ler também. Deixa-me ler também a adivinha quando terminaste. Terminei, sim. Então, agora vou eu ler. É a adivinha em chinês. Sim. Não o provérbio, mas sim a adivinha. Exatamente. Então, porque o provérbio era Yao Chi Long Ro Jing Tse Xia Hai. Sim. Quer dizer, se queres de facto apanhar o dragão, o corpo do dragão, tens que mergulhar no mar. Mas agora a adivinha que o Joaquim já teve a oportunidade de nos trazer aqui. E a sua tradução literal a partir do cantonense agora para o mandarim, 即是有二是我们的，跳以后就知道，如果你不把衣服弄湿，cá está，把衣服弄湿，找不到我们的鱼线。Que é esta necessidade de se atirar para o mar, de ou conhecer de o conhecer ambiente, o ambiente onde vive o dragão. Para que depois se possa de facto pescar com sucesso e se possa de facto fazer até a festa. Decifrar, conhecer e a partir de dentro, então, ou usufruir ou desconstruir. Ou destruir. Ou usufruir ou destruir. E depois está em cada um de nós o caminho a seguir. Mas isso já tem a ver com uma leitura mais taoísta da existência. De facto, nós temos na mão a possibilidade de seguir um caminho de paz ou de seguir um caminho de guerra. E se nós formos lúdicos, nós estamos a encaminhar bastante para a paz. Também podemos ser lúdicos e encaminhar para a guerra, mas isso vai depender... Conhecendo o interior. Reparem o que aconteceu com o cavalo de Troia. Exato. Isso vai depender do modo como nós usamos os conhecimentos e o que é que nós queremos da vida. Qual é o nosso objetivo máximo? Qual é o nosso objetivo? É favorecer um ambiente de paz, um ambiente que os chineses, por tradição, tanto gostavam, que era aquele ambiente pacífico, rural, onde as pessoas podiam ler os seus clássicos, pintar os seus quadros, dizer os seus poemas, fazer as suas caligrafias, e até as artes marciais, mas as artes marciais por ginástica, não as artes marciais para agredir e para ferir o outro, ou se de facto nós somos bélicos por natureza e queremos dominar os outros. Queremos dominar-nos a nós próprios ou queremos dominar os outros? Isso é curioso porque os próprios instrumentos das artes marciais chinesas são pegadas a partir de utensílios que eram rurais. Reparem, há aqueles bastões que se mostra muito eles a executarem, são dois paus unidos por uma corrente. Em chinês são os nunchakus. Esses paus que são utilizados, neste caso, como instrumentos bélicos, mas eles serviam para bater o milho, para bater o trigo, não é? E temos depois a lança. A lança é uma adaptação da vara. Portanto, que orientava os rebanhos. E temos muitas outras. E o leque? Há um que é o sai, há um outro instrumento bélico que é o sai. Esse instrumento eram os garfos com que se apanhava o feno. Portanto, há aqui um conjunto de instrumentos que são utilizados belicamente, mas que no fundo eram instrumentos da lavoura. Tem raiz rural. Instrumentos rurais. Tem raiz rural. Muito obrigada a ambos, muito obrigada ao Álvaro por nos trazer o cantonense, muito obrigada ao Joaquim por nos trazer este patuá que nos aproxima, que nos leva em voo livre até Macau. Foi muito bom estar aqui e até ao próximo programa. Tudo bom até lá. Até à próxima. Até à próxima. E obrigado.